Olá, meu nome é Marla, essa é a 23ª aula de Histologia Especial Comparada e hoje vamos continuar falando do sistema cardiovascular. Na aula anterior falamos do coração e nesta aula vamos falar dos vasos. Os vasos sanguíneos são de dois tipos, arteriais e venosos. O que eles têm de semelhante e o que eles têm de diferentes? Vamos ver? O que eles têm de semelhança é que eles têm uma estrutura básica igual, formado por uma túnica íntima, uma túnica média e uma externa. Lembram que no coração também existiam essas túnicas? A íntima, endocárdio, a média, miocárdio e a externa, pericárdio. Aqui também. O que vai ser diferente entre os vasos sanguíneos e os vasos arteriais é a composição e tamanho dessas túnicas. Começando então pela túnica íntima. Como o próprio nome diz, ela é íntima ao sangue. Então, o sangue corre na luz do vaso e a primeira camada de células aqui já compõe essa túnica íntima. Ela é formada, então, por essas células endoteliais, que é um epitélio simples pavimentoso. Abaixo dele tem um pequeno tecido conjuntivo frouxo, que é o subendotélio. Pode ter também células musculares lisas. Em alguns vasos, é possível a gente observar a lâmina elástica interna, que é uma faixa de fibras elásticas vistas mais facilmente na artéria de médio calibre. Então, esta é a túnica íntima, formada pelo endotélio, formado pelo subendotélio, e em alguns casos esse subendotélio pode ter células musculares e além. A outra túnica, a túnica média, é formada principalmente por células musculares lisas. Entre essas células musculares lisas, pode ter fibras elásticas e essas fibras podem até formar lamelas elásticas. Além das fibras elásticas, pode ter fibras reticulares, açúcares, as proteoglicanas, glicoproteínas. E, em alguns casos, é possível observar a lâmina elástica externa, que também é uma faixa de fibras elásticas mais delicada do que a lâmina elástica interna. É mais facilmente vista nas artérias musculares maiores. Então, em contato com o sangue, nós temos a túnica íntima. Depois, nós temos a túnica média e, por último, a túnica adventícia. A túnica adventícia ela é formada predominantemente por tecido conjuntivo. Um tecido conjuntivo que tem fibroblastos, muitas fibras colágenas e elástica. Em alguns casos, chamado então de conjuntivo fibroelástico. E este último tecido que reveste os vasos sanguíneos, ele vai ser contínuo com os demais tecidos que estão à volta. Nos vasos, principalmente nos vasos de calibre médio, calibre grande, é muito comum encontrar pequenos vasos na camada adventícia e às vezes na camada média. Esses vasos são chamados vasos de vasos, vasovasório, e eles são fundamentais para irrigar estes vasos, porque os grandes vasos, eles têm muitas camadas de células. O sangue que está na luz do vaso, geralmente ele está passando e ele não está fazendo trocas com a parede dos vasos. Então, para fazer essa troca, para levar nutrientes, oxigênio e levar os reflux metabólicos, é necessária a presença de vasos menores. Esses vasos, então, são os vasovasórios. E os vasos sanguíneos, será que eles são inervados? Sim, eles apresentam nervos vasomotores
que em alguns casos, quando há necessidade, pode levar à vasoconstrição destes vasos e também podem levar à vasodilatação. Obviamente, isso tudo tendo um comando aí por noradrenalina e acetilcolina. Vamos começar então com os vasos arteriais. Os vasos arteriais, eles conduzem o sangue do coração para os órgãos e tecidos. É importante a gente ter em mente que os vasos arteriais e venosos geralmente seguem paralelos. Então, quando encontramos um arterial, do lado nós temos um venoso. Bom, os vasos arteriais, eles são classificados conforme o seu diâmetro, tá? Então, vamos começar com aquele que apresenta maior diâmetro, que são as grandes artérias, também conhecido como artérias elásticas. Este nome já nos induz a entender a sua composição. Então, as grandes artérias são vasos que transportam sangue do coração para as demais partes do corpo. Exemplo que nós temos aí, a artéria, os ramos da aorta e a artéria pulmonar. Estes vasos são ricos em elastina e a elastina, in natura, ela tem uma cor amarelada e estes vasos também têm essa cor amarelada. Como são estes vasos? Como é a histologia desse vaso? Então, como nós já vimos, são formados por túnicas, a íntima, a média e a adventícia. O que há de diferente neste vaso? Então, a túnica média fica em contato com o sangue e é mais ou menos uns 20% da parede total deste vaso, ou seja, não é tanto. Tem a lâmina elástica? Tem, mas como é um vaso que tem muitas fibras elásticas, não vai ser possível observar nem a lâmina elástica interna, nem a lâmina elástica externa. A túnica média é a mais desenvolvida. Como vocês estão vendo aqui no desenho, a maior parte é a túnica média. E é justamente nessa túnica que tem muitas fibras elásticas e elas se agrupam formando lâminas elásticas. E por último, então, tem a camada adventícia, como vocês estão vendo, um tecido diferenciado, porque é um tecido conjuntivo. E por ser um vaso de grande calibre, tem a presença do vasa-vasorum. Agora, entendendo um pouco as artérias de grande calibre. As artérias de grande calibre, elas levam o sangue do coração para o restante do corpo. E a gente não pode esquecer que o coração é uma bomba, então ele lança esse sangue com muita velocidade. Então, este vaso que está levando esse sangue com muita pressão, ele tem que ser capaz de tornar o fluxo do sangue uniforme, reduzindo a variação da pressão, porque este sangue ele tem que ser levado até os tecidos distantes do nosso corpo e essa pressão precisa manter constante e não ser perdida completamente já na saída do coração. E a elastina presente na camada média vai favorecer essa manutenção, essa uniformidade do fluxo sanguíneo ao sair do coração. Então, nós falamos sobre as artérias de grande calibre, agora as artérias de médio calibre. E elas também são chamadas musculares. Então, também já nos dá uma ideia da principal composição dessas artérias. Ela também é dividida em túnicas, começando pela íntima, aquela que está em contato com o sangue. Ela é pequena, é uma túnica pequena, mas neste caso, a túnica íntima, a gente consegue observar a lâmina elástica interna. Vocês podem observar neste aumento maior que aqui abaixo do endotélio a gente consegue ver uma camada mais uniforme de fibras elásticas.
Então, até aí nós temos a lâmina elástica interna. Após, nós temos a camada média. Como sabemos até onde vai a camada média? O ponto exato, preciso, a gente não vai saber, mas a gente infere pelo tamanho da camada íntima e a camada adventícia, ela tem uma composição diferente, que é conjuntivo. A média predominam células musculares e a adventícia conjuntivo. Por isso a gente consegue diferenciar as camadas entre si. Mas voltando a falar da camada média, ela tem de 14 a 40 camadas de células musculares. Então, se no momento de análise de uma lâmina histológica lhe surgir a dúvida que tipo de artéria é aquela, um caminho é você contar o número de camadas. Por exemplo, vamos contar este número de camadas. Uma camada, 2, 3, 4, 5, 6 e assim em diante. Camadas de células musculares. Se tiver até umas 40 camadas, é uma artéria de médio calibre. Mais do que 40 já é de grande calibre. Então, túnica íntima, bem pequena, a média, que é a maior parte da artéria, e a túnica adventícia, que é formada por tecido conjuntivo. É possível sim ter vaso-vasório, como vocês estão vendo nesta imagem aqui, vasos nos vasos. Artéria de pequeno calibre, alguns autores não consideram, passa de médio calibre para arteríola, mas alguns autores vão considerar, também tendo as 3 túnicas, sendo que a camada média tem de 5 a 10 camadas de células musculares. E por fim, a arteríola, que também tem as 3 camadas, íntima, média e adventícia, sendo que a média vai variar de 1 a 2 camadas, e a túnica íntima, pequena, a média, células musculares e a adventícia, tecido conjuntivo. Então aqui eu trago para vocês uma tabela, logo abaixo as imagens, para mostrar as diferenças entre artéria de grande calibre, médio calibre, pequeno calibre e arteríola. Então, qual é a forma mais fácil da gente diferenciar? Uma das formas é vendo o número de camadas de células musculares na camada média. Lembrando que a camada média é aquela que predomina nos vasos arteriais. E conforme o número de células musculares, podemos classificar em grande, médio, pequeno ou arteríola. A lâmina elástica, tanto a interna quanto a externa, elas não são tão fáceis de observar, mas na artéria de médio calibre, facilmente nós encontramos. Então, se você está na dúvida se é de médio calibre, pequeno calibre ou grande calibre, basta procurar primeiramente a lâmina elástica interna, que é fácil de observar, e aí você já classifica como médio calibre. As artérias de grande calibre, de fato, são muito grandes. Então, olhando a lâmina, nem precisa levar no microscópio. A gente já observa que aquilo é uma artéria de grande calibre. Na dúvida, uma forma de diferenciar é contando, então, o número de células da camada média. E se a coloração for por restorcina-fucsina, facilmente vamos observar as fibras elásticas na camada média de uma artéria de grande calibre. Agora, vamos falar dos vasos venosos. Então, os vasos venosos são aqueles que conduzem o sangue dos órgãos para o coração. Os vasos venosos, eles iniciam seu trajeto a partir dos capilares. Então, os capilares ficam entre os vasos arteriais e os vasos venosos. E eles começam bem pequenos. E à medida que vão se aproximando do coração, eles alcançam maiores tamanhos, maiores diâmetros.
Os vasos venosos, eles são mais difíceis de serem classificados histologicamente. Então, geralmente a gente classifica o arterial que está do lado dele e conclui qual é o vaso venoso. Bom, como nós falamos, a importância dos vasos venosos é levar o sangue dos órgãos para o coração. Mas vamos lembrar do seguinte: como que o sangue sai do coração para ir para os órgãos? O coração é uma bomba, o coração forma uma pressão e esta pressão conduz o sangue. Mas como que o sangue volta? Porque afinal de contas, quando esse sangue chegou lá nos capilares, esta pressão é muito reduzida. A velocidade do sangue nos capilares é muito pequena. Então, como é possível este sangue voltar para o coração se não existe mais a força propulsora do coração? Então, a resposta é esta: o sangue vai voltar para o coração porque o próprio vaso tem músculo liso e a contração dessa musculatura favorece o retorno, e um auxílio para esse retorno é a compressão externa das veias. E essa compressão externa é feita por quem? Pela musculatura esquelética. Por isso que é sempre dito para nós que é importante levantar, caminhar, principalmente nessa época de pandemia, que estamos parados muito tempo em frente ao computador, é sempre importante levantar e caminhar para que o nosso sangue retorne ao coração. Então, vamos falar sobre os diferentes vasos venosos, começando com as veias de grande calibre, que são aquelas veias que estão próximas ao coração, formando os grandes troncos venosos. Vocês estão percebendo que eles também possuem a túnica íntima, a média e a adventícia. Lembrando que a mais próxima da luz do vaso, por onde passa o sangue, é a íntima. A íntima, ela é pouco desenvolvida. Ela vai ser formada por tecido conjuntivo, então tendo fibroblasto e fibra elástica. Depois tem a túnica média. Ela também não é muito desenvolvida. A túnica média nos vasos arteriais é muito desenvolvida, mas nos vasos venosos não. E qual que é a mais desenvolvida de todas? A túnica adventícia. E olha o que existe na túnica adventícia. Muitas células musculares. Muitas células musculares. Vamos reconhecer? Então, aqui nós temos a luz, logo nós temos a íntima, que é formado pelo endotélio e um pouco de tecido conjuntivo, e depois a maior parte aqui formada por tecido conjuntivo. E esse tecido muscular, a gente até agora estava vendo que nos vasos arteriais, na adventícia predominava o tecido conjuntivo, mas aqui, excepcionalmente, nas veias de grande calibre, a túnica adventícia predomina o que? Tecido muscular. Obviamente, também temos tecido conjuntivo aqui, mas a grande maioria tecido muscular. Lembrando que aqui tem a íntima, a média e aqui toda essa que a gente está vendo é a adventícia. Por ser um vaso de grande calibre, não é possível que os nutrientes que estão aqui cheguem até essas outras células. Então, é bem comum encontrarmos vasos no grande vaso venoso, encontrar vasa-vasorum. Agora fica uma pergunta para vocês. Por que os vasos de grande calibre têm tanta célula muscular na sua túnica adventícia? Porque os vasos de grande calibre já são aqueles que estão próximos ao coração, com um grande volume de sangue.
Então, para transportar esse grande volume de sangue, precisa ter na sua parede células musculares para promover o movimento do sangue em direção ao coração. As veias de médio calibre também tem a túnica íntima, média, adventícia. A íntima sempre formada por um endotélio e abaixo dele um conjuntivo. A média predominam células musculares, mas a maior das suas túnicas é a adventícia. Agora, já nas veias de médio calibre, na túnica adventícia, o que predominam são fibroblastos, tecido conjuntivo e não mais tecido muscular. Tem vasa-vasório, mas nem sempre conseguimos observar. Os vasos de médio calibre, eles têm uma característica muito interessante que facilmente a gente vai reconhecer, que é a presença das válvulas ou válvulas. O que é isso? É uma dobra da túnica íntima, vocês estão vendo aqui, nós temos a túnica íntima, ela se dobra, faz uma projeção para a luz do vaso e essas projeções, essas válvulas, são importantes para impedir o retorno do sangue. Então, os vasos venosos são aqueles que levam sangue para o coração. Eles não têm a força da pressão da bomba do coração. O que funciona ali? A força das células musculares, da própria parede do vaso e da musculatura esquelética que está em torno. Mas para contribuir para que esse sangue não desça devido à gravidade, então tem as válvulas. Elas estão presentes principalmente nos membros inferiores. Tem então as veias de pequeno calibre, com a sua túnica íntima, média e adventícia. Difícil a gente classificar uma veia de pequeno calibre, a gente teria que ir pela sua artéria, assim como a vena. A gente classifica a arteríola e o vaso que está do lado da arteríola a gente classifica como vena. São bem pequenas. Então, uma característica interessante dos vasos venosos são as varizes e hemorroidas. Então, as varizes são veias que têm o seu diâmetro aumentado. Geralmente ficam tortuosas. Por quê? Porque se perde o tônus muscular. Geralmente degenera a parede desses vasos venosos e as válvulas geralmente não funcionam. Dependendo do lugar, essas varizes têm um nome. No esôfago, varizes esofagiana. No final do canal anal, são conhecidas como hemorroidas. Então, é quando este vaso perde o seu tônus muscular e, por isso, acabam se projetando, aumenta o diâmetro desse vaso e ele se projeta, podendo até aparecer externamente, como o caso da hemorroida. A aterosclerose, que é um espessamento da túnica íntima. E por que espessa? Vários fatores. Pode ser proliferação de células musculares, do próprio tecido conjuntivo, pode haver um depósito de colesterol e esse espessamento da túnica íntima pode levar à obstrução do vaso. O aneurisma, que é uma dilatação de vaso arterial devido a um defeito embrionário ou a uma doença, uma lesão. Comparando aqui os vasos venosos e os vasos arteriais. Qual vaso tem a parede mais espessa? O vaso arterial. Então, aqui nós temos um vaso arterial. Esta é a parede do vaso arterial, compondo a túnica íntima, média e adventícia. Então, vasos com o mesmo tipo de calibre, que aí é calibre médio, nessa imagem que vocês estão vendo, o vaso arterial tem a parede mais larga, mais espessa. Como é o endotélio? Geralmente, o endotélio do vaso venoso, ele é regular. Se a gente estivesse vendo no aumento maior, ele seria regular. Já o vaso arterial, ele fica enrugado,
como a gente consegue observar aqui, ó. Por que que fica enrugado? Porque tem muitas fibras elásticas, muitas células musculares e quando faz o corte, isto diminui e aí formam essas rugas que a gente consegue observar no endotélio. Outra diferença de vaso venoso e vaso arterial. O diâmetro da luz é maior. Então, se a gente fosse esticar este vaso, a gente ia ver que esse diâmetro é maior do que o diâmetro do vaso arterial. Sangue na luz tem. Lógico, no organismo vivo tem os dois tipos, no vaso venoso e vaso arterial. Mas como nós estamos vendo uma lâmina que foi feita de um organismo já morto, geralmente o sangue que estava nos vasos arteriais, por causa da pressão arterial, este sangue é expelido. Já no vaso venoso, como a velocidade estava muito lenta, às vezes aquele sangue fica dentro do vaso venoso. Outra característica que diferencia vasos venosos de vasos arteriais é a presença das valvas ou válvulas. Só estão presentes no vaso venoso. Por quê? O vaso arterial tem a pressão da bomba do coração. O venoso não tem, por isso ele precisa de uma estrutura para evitar o refluxo do sangue, que são as válvulas. Vasovasorum tem tanto no arterial quanto no venoso. É mais comum nos vasos venosos. E por último, uma característica central para a gente diferenciar vasos venosos e vasos arteriais é qual a camada é mais desenvolvida. No arterial é a camada média e no vaso venoso a camada adventícia. Então, com essas características aí, vocês conseguem diferenciar vasos venosos e vasos arteriais. Para diferenciar se é um vaso de pequeno, médio ou grande calibre, a gente usa as características dos vasos arteriais, principalmente o número de células na camada média. Outra característica que é facilmente reconhecida é a lâmina elástica interna num vaso arterial de médio calibre. Outra característica facilmente observada são a quantidade, a riqueza de fibras elásticas nas artérias de grande calibre. E os vasos venosos? Só tem duas características facilmente observadas: as válvulas nos vasos médios e muitas células musculares na camada adventícia de grande calibre. Então, como vocês estão vendo por essa tabela, é fácil distinguir os vasos venosos e arteriais e dentro dos vasos venosos ou arteriais, distinguir quem é médio e grande. Talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade para diferenciar pequeno de arteríola ou veno. Agora, então, que já falamos dos vasos sanguíneos de grande, médio, pequeno, arteríola e vênula, nós vamos falar dos capilares. Como vocês estão vendo, os capilares ficam entre os vasos arteriais e os vasos venosos. Quais vasos arteriais e quais vasos venosos? Aqueles que possuem o menor calibre, que são as arteríolas e as vênulas. Os capilares, eles são formados apenas por células endoteliais. Quando a gente falou de vasos venosos, vasos arteriais, nós falamos da túnica íntima, média e adventícia. Nos capilares não existem túnicas, só existe uma camada de células endoteliais. O diâmetro de 7 a 9 micrômetros. Em cortes transversais, a gente vai ver de 1 a 3 células endoteliais. Se tiver mais que isso, provavelmente vai ser uma vênula ou um capilar em corte longitudinal. Mas se for em corte
transversal até 3 células endoteliais é um capilar. Como que eu vou saber? Como que eu vou reconhecer se tem 1, 2, 3 células endoteliais? A gente se orienta pela presença de núcleo, tá vendo? Aqui tem um núcleo, 2 núcleos. Então, isso é um capilar. Vamos ver esse outro capilar, apenas um núcleo. Apenas um núcleo. Este aqui, um núcleo, 2 núcleos. O que que isso significa? Que neste exemplo aqui, ó, que temos apenas um núcleo, é o exemplo que está aqui no esquema. Tem um núcleo e o restante da parede deste vaso é feito pelo próprio citoplasma do vaso. Esse citoplasma não é um citoplasma muito volumoso, ele é pouco volumoso, tem poucas organelas. Abaixo dessa célula endotelial, que é uma célula de epitélio, obrigatoriamente tem uma membrana basal. Então, tem um endotélio. Abaixo deste endotélio, nós temos uma membrana basal. Essa membrana basal, como vocês estão vendo aqui, ó, pela constituição, é feito de proteínas e açúcares. Abaixo da membrana basal tem outro tipo celular, que são os pericitos. Então, analisando esse esquema, nós vamos ter a luz. Aqui, então, o endotélio, no caso, nós temos 2 células endoteliais. Abaixo do endotélio, uma camada grande, que é a membrana basal, e envolvendo a membrana basal tem os pericitos. Bom, qual a importância dos capilares? É nos capilares que acontecem as trocas, troca gasosa, troca de nutrientes, troca de moléculas, hormônios, enfim, todas as trocas acontecem nos capilares. Por quê? Primeiro, porque os capilares são formados por uma única camada de células. Então, o que é mais fácil atravessar? Quando você tem uma camada de células ou quando você tem várias camadas de células? Obviamente, quando tem uma camada de células. Aqui nós estamos vendo uma lâmina da pele que é formada por várias camadas de células. Aí é mais difícil atravessar. Então, primeiro, a facilidade da barreira, só tem uma barreira. E a segunda é a própria velocidade. Como nós vimos neste esquema, o sangue ele sai do coração com uma velocidade grande e à medida que se afasta do coração, vai diminuindo essa velocidade. Quando chega aqui nos capilares, essa velocidade é muito pequena. Como vocês estão vendo, o fluxo é muito lento. Compara a velocidade nos capilares com a velocidade na aorta. Com a velocidade na aorta, perdão, circulei errado. Com a velocidade na aorta. É muito menor. Então, isso facilita a troca. Imagine, então, um corredor, nessas corridas que se faz por longo tempo, né? Eles têm que beber água no meio do caminho. Então, geralmente, eles diminuem a velocidade para pegar o copo de água. Então, para fazer uma troca, é necessário diminuir a velocidade e essa característica, então, ocorre a nível de capilares. Mas os capilares também têm outras funções, que é a conversão da angiotensina e a lipólise de algumas lipoproteínas e a produção de fatores vasoativos. Agora nós vamos falar dos tipos de capilares. Ora, nós falamos dos tipos de vasos, que eram arteriais e venosos. Os tipos de vasos arteriais, grande calibre, médio, pequeno e arteríolo. E os capilares, eles também têm tipos diferentes? Tem. E geralmente tipos diferentes acontecem em locais diferentes no nosso corpo. E o que diferencia um capilar do outro? Afinal de contas, a gente viu que o capilar era formado por um endotélio
revestido por uma membrana basal. Então, é justamente nessas características que vai haver a diferenciação. Então, esse primeiro exemplo é o capilar contínuo ou somático, então soma vem de corpo. Grande parte do nosso corpo é formado por tecido muscular e conjuntivo e é justamente nesses lugares que tem esse tipo de capilar, ou seja, o capilar que predomina. Como ele é formado? Justamente este modelo que a gente acabou de falar, célula endotelial e abaixo dele a membrana basal. Célula endotelial e abaixo dele a membrana basal. E entre as células endoteliais, como vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho junções que ocluem, junções oclusivas, fazendo com que essas células permaneçam fortemente unidas, fazendo um controle naquilo que vai passar da luz para o tecido ou aquilo que está vindo do tecido para a luz do capilar. Um controle muito rígido. Já o próximo capilar é o capilar fenestrado ou visceral. Então, este nome ele nos faz lembrar duas coisas. Primeiro, visceral está em víscera, em algumas vísceras. E fenestrado, fenestra é buraco, como vocês estão vendo nesse exemplo aqui, ó. Essa fenestra, ela facilita o quê? Passagem. Aonde está essa fenestra? Então, vocês estão vendo aqui em roxo que é o endotélio. Percebam que a própria célula endotelial tem lugar nela que o seu citoplasma é descontínuo. Então, imagine numa célula, vou colocar ela nesse formato aqui, este é o núcleo. Em alguns pontos você tem buracos, fenestras. Como que a gente vai ver isso na própria célula? Em alguns lugares o citoplasma faz assim, ó, ele é descontínuo. E aqui então, por essas fenestras, fica mais fácil a passagem. Então, onde que isso está acontecendo? Em lugares que tem um alto nível de transporte, por exemplo, intestino. Afinal, ali tem a absorção de nutrientes e esses nutrientes têm que ser levados pelos vasos sanguíneos. Então, ele é capturado inicialmente pelos capilares e esses capilares têm fenestras que facilitam a passagem de moléculas maiores. Mesma coisa no rim, onde esse sangue vai ser filtrado, e em glândulas endócrinas que estão produzindo seus hormônios e enviando para a corrente sanguínea. Então, esses hormônios, alguns são grandes e a presença dessa fenestra facilita a passagem dos tecidos para a luz. Outro capilar, também chamado fenestrado, ele acontece no glomérulo renal. Lá a gente viu que acontecia no rim, né, em outras regiões do rim, mas no glomérulo renal, naquele ponto que há a filtragem do sangue, acontece os capilares fenestrados destituídos de diafragma. O que é isso? Além das fenestras, a lâmina basal que fica na volta, ela é incompleta. Aqui a gente está vendo ó, que a lâmina basal, neste capilar fenestrado, ela é contínua. Vocês estão vendo que em toda a volta ela permanece. Mas no fenestrado destituído de diafragma, esse diafragma seria a membrana basal. Ela também é incompleta. E mais incompleta ainda, maior, fenestras maiores, a gente vai encontrar nos capilares sinusoides. Aliás, estes grandes espaços são dados pelas fenestras, que são em número maior, a lâmina é descontínua e, além disso, as próprias células endoteliais são separadas, elas não são contínuas, existe espaço entre as células. Onde que acontece esse tipo de capilar? Nos órgãos que também fazem muita troca. O principal deles, fígado.
Para lá que vão todos os nutrientes e de lá esses nutrientes são distribuídos. É o centro de distribuição do nosso corpo. Então lá tem esse tipo de sinusoide. Outro lugar, medula óssea. Na medula óssea são produzidas as células do sangue. Então agora a gente não está nem falando de molécula, a gente está falando de uma célula. Essa célula tem que entrar na luz do capilar para ser levado para todo o nosso corpo. Então, se você tem espaços maiores, fica mais fácil a passagem. No baço, onde algumas células são destruídas, órgãos linfóides para fazer a defesa e algumas glândulas endócrinas. Todo esse conteúdo a gente vai rever na aula síncrona, onde vamos poder tirar nossa dúvida. Até mais!